não li nem a metade. Se acabar, abençoada, eu vou dar um graça e paz para vocês. Com 40 eu quero ler esse texto aqui, mas eu não sei se vai dar. Colossenses abençoados. Colossenses, vamos ler esse texto. Colossenses. Tessalonicenses, Colossenses. Eu penso que esse vídeo ele já cortou, pessoal, mas aí eu vou continuar. Lá eu faço a terceira parte e esse aqui eu já depois faço quarta parte. Amém, abençoados? Pra gente não, né? E também porque é tão bom, abençoado, esse entendimento aqui, não é? Ó, Colossenses. Então eu escrevo lá quando eu colocar, né, no YouTube, então eu coloco lá parte 4, tá bom? Vamos continuar. Graça e paz para vocês. Colossenses, perdão, abençoados, Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses 1, verso 9. Verso 9. Olha lá. Vamos continuar falando dos bodes e ovelhas, filhos da salvação e filhos da perdição. Eles por castigo padeceram. Eles quem? Os bodes. Não é? Olha lá. Eles por castigo padecerão eterna perdição. Padecerão eterna para sempre. Eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos da face do Senhor. Isso não é texto para as ovelhas abençoadas. Isso não é texto para os filhos da salvação. Não é. Isso é texto para os filhos da perdição. Houve uma guerra no céu. Houve uma guerra no céu. E destituído da glória do Senhor, eles foram, olha lá, ó, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Não é legal? É legal, abençoado? Mateus 25, abençoado. Mateus 25. Mateus, verso 25. Olha lá. Mateus 25. Muito bom. Mateus 25. Mateus 25. 25, verso... eu vou ler aqui alguns textos abençoados. Mateus 25, verso 33. Ele colocará, agora Jesus falando, ele colocará ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Então vê, 2 sementes, 2 filhos, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mais abaixo, olha lá, ó, verso 41. Mateus, Jesus falando, Mateus 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então diabo, abençoado, diabo é o opositor, são filhos da perdição que fica contra a palavra de Deus. Não é? Diabo quer dizer opositor, não é? Ele não crê, ele ouve a palavra, ele não crê, ele fica contra, ele é opositor, não é? Então, é preciso os filhos de Deus entender isso daí.
não é? Que o ser espiritual, o dragão, não é? Esse, ele não existe mais, abençoado. Certo? Então, olha lá, ó. Então dirá também aos que estiverem, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, preparado para o opositor, preparado para Lúcifer. E a profecia lá em Ezequiel 28, verso 19. Todos os que te conheciam entre os povos espantaram-se ao ver-te. Chegaste a um fim horrível e não mais existirá, porque o fogo consumidor acabou com este. O fogo consumidor era quem, abençoado? Era Jesus Cristo. Olha lá, ó, o verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo consumidor que te consumiu. Que fogo foi esse? Cristo. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Despojou, triunfou sobre estes. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Cristo acabou, aniquilou o diabo, o ser espiritual chamado Lúcifer no céu. Mateus 25, 46. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha lá o texto para nós. Olha lá o que Jesus disse. Irão estes para o castigo eterno. Quem? Nós? Não, os filhos da perdição, nos botes. Mas os justos para a vida eterna. Amém, abençoado? É uma força de expressão, abençoado. Ó filho do diabo, ó filho do diabo, Atos 13. Ninguém pensa nisso, né, abençoados? Mas olha, os filhos da perdição, Caim, né? Judas, eles tiveram uma mãe, né, abençoado? Mas o Adão não. Adão, ele não teve mão. O Adão, ele foi feito do pó da terra. O Adão, abençoado. Lúcifer, né? Lúcifer, o espírito na terra revestido em carne de Adão. O espírito de Adão é Lúcifer. Adão, na carne, coabitou com Eva. Então, Adão, não é? Por isso que, ó filho do diabo, por isso essa expressão Paulo usou, ó filhos do diabo. Filhos de Adão na carne. A nossa carne, ela é adâmica, é herança de Adão. E o nosso espírito? O nosso espírito é um com o Senhor. Os espíritos é que são filhos de Deus. Deus, Pai dos espíritos. O nosso espírito. No espírito nós somos ovelhas. Na carne temos uma herança que é a adâmica, não é? Abençoada. E o nosso espírito, ovelha. Por isso que a carne para nada serve, abençoada. Por isso que Gálatas 5:19 fala sobre as obras da carne. Nós vamos falar sobre isso, que todo mundo fala, é o diabo que está na sua vida, é o opositor. Não, abençoado, não tem mais não. Não tem mais, abençoado. Então agora a gente vai ler Efésios 1:11. Eu penso que a gente já está ficando um pouco mais claro esse assunto para alguns filhos de Deus. Então vamos lá, pessoal. Não é um assunto um pouco complicado de explicar e de entender, né? Os filhos de Deus não recebem esse apostolado em suas igrejas. Olha lá, Efésios 1:11. Vamos verificar o que está escrito aqui, Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Olha lá, nele quem em Cristo
Paulo falou, nele digo em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito, olha lá, o propósito de Deus. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito. E foi feita toda a vontade de Deus. Abençoado. Por isso que hoje, na graça e em graça, abençoado, não então, porque você tem que se batizar para ser salvo. Porque para você ter comunhão. Não. O propósito de Deus, abençoado, subsistirá. É o propósito. Eu farei toda a minha vontade, disse Deus, Isaías 46. Eu farei toda a minha vontade. Então, nele digo em quem também fomos feita herança, nós, ovelha, olha, para nós, palavra para nós. Nele digo em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem faz todas as coisas? O Senhor, segundo o conselho da sua vontade. Então, ele fez a vontade dele. Ele pediu conselho para ninguém não, abençoado. Alô, a quem ele pediu conselho? Sendo um Senhor, não é? Então, abençoado, força de expressão. Filho do diabo. Filho do diabo, porque é uma força de expressão na carne, não é, abençoado? Na carne. Aí erra lá nas cartas de Coríntios 5, se eu não me engano, não é? Lá teve um homem que adulterou lá e Paulo falou, não é? Está entregue a Satanás. Porque Paulo estava ministrando e o homem dentro da igreja, na obra da carne. Filho do diabo. Alô, na carne. Né? Eu acho que é 2 Coríntios 5. Deixa eu ver aqui, abençoado. 2 Coríntios 5, o primeiro. Vamos ver. Vamos ver se é o 1. 1 Coríntios 5, olha lá, Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê. Isto há quem abuse da mulher de seu pai. Então tinha um homem lá, não é? Na carne. Olha lá, estáis orgulhosos quando deveis estar entristecido para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal. Eu, na verdade, Paulo falando, ainda ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o tal ato que praticou, olha lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, olha lá, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, obra da carne, não é? Então, o abençoado, no espírito, bode, né? Então, o Lúcifer, né? Como eu disse, no espírito, bode. Então, Adão, na carne, coabitou e teve as sementes e teve os filhos, não é? Então, filho do diabo. Então, lá no céu, Lúcifer, ele é filho de Deus, filho da perdição, aniquilado. Em Hebreus 2:14. E na carne, Adão coabitou com a Eva e teve filhos. Então, filho do diabo, uma força de expressão. E João também, né? 3:8, lá em João. Vamos ler João 3:8, abençoado. João 3, verso 8. Vamos ler aqui, Jesus? João 3. João 3, verso 8. João 3, versículo 8. Vamos ver aqui, É 1 João. 1 João. Até João também falou sobre isso. 1 João. Vamos ver aqui. Pedro. 1 João 3:8. 1 João 3:8.
1 João 3:8. Quem comete pecado é um diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifesta para destruir as obras do diabo, né? Então, o abençoado, vamos ver aqui, 1 João 3, versículo 8. Vamos entender isso aqui direitinho. Quem comete pecado na carne, né? Quem entra nas obras da carne, quem adultera, quem mata, quem rouba. Quem comete pecado é do diabo, então são obras da carne. Obras da carne. Porque a herança da carne é adâmica, não é? É. Quem comete pecado é do diabo, né? Então, obras da carne é obras da carne, abençoado. Obras da carne olha, abençoado, obras da carne ela é maligna. Se Deus falou para não, tem os mandamentos, abençoado. Deus falou para não matar, para não roubar, para não prostituir. Então, o filho ele entra na carne. Então, ele entrega a Satanás para que essa carne seja destruída. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Sim, Adão desde o princípio é o opositor. Desde o princípio. Quem coabitou com a Eva? E eles estavam lá, era para ter feito tal coisa. Então, por isso que o pecado de Adão, este está aniquilado, para que nós não servimos, Hebreus 9:26, para que nós não servimos mais a este pecado. Este está aniquilado. Existe pecado, obras da carne, existe pecado, o de Adão, que coabitou com a Eva, e aí veio a destituição. Mas em Cristo temos a reconciliação. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifesta, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E para que nós fôssemos nova criatura em Cristo. Para isso mesmo ele se manifestou, não é? E a gente, abençoado, vai terminar por aqui. Depois eu vou ler mais, abençoado, não é? Então, é preciso que nós entendemos essa graça de Deus divina e maravilhosa, não é? E descansamos, entramos no descanso do Senhor com o evangelho da paz, com o evangelho da salvação, que é este evangelho, não é? Apocalipse 12:9. Apocalipse 12:9. Né? E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Então, quem engana, abençoado, hoje é essa carne, essa herança de Adão. Essa carne é que nos engana. Por isso que andai em espírito, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, abençoado, o apostolado ele é um quebra-cabeça, que a gente junta uma peça aqui, outra colar, e ali, aí vai montando, e aí vai ficando tudo claro, não é? Para nós. Em Cristo está tudo claro, não é? Vamos ver mais aqui, abençoados. Um quebra-cabeça, 2 Coríntios, né? Eu vou ler semana que vem 2 Coríntios 15. Eu não vou ler mais não, tá bom, pessoal? Porque eu vou verificar mais textos e ali a gente, né, continua com esse apostolado maravilhoso. Não foi ontem que aconteceu as coisas abençoadas, nem hoje. Foi desde o princípio, o propósito e a vontade do Senhor. Por isso que Paulo disse, não é? Vou terminar aqui bem rapidinho. Por isso que Paulo disse que daqui para frente nós não olhamos segundo a carne, lá em 2 Coríntios 5,16. Daqui para frente, na nova aliança, pessoal, depois
de tudo estar consumado, nós não olhamos ninguém segundo a carne. Ah, porque olha que a ministração de Hebreus 12, olha, eu estava esquecendo de falar. Hebreus 12, abençoado. Hebreus 12, porque matou, então é salvo. Se você olhar segundo a carne, abençoado. Tem muitos filhos de Deus que é ovelha no espírito e na carne mata, rouba, prostitui. E é salvo pela graça de Deus, porque é um dom de Deus. Quem fala isso, hein? Como diz lá no apostolado, né? Por que ninguém tem coragem de falar isso daí dentro da igreja? Ah, as muitas letras deixaram Paulo doido. É, abençoado. A falta de entendimento é muito grande na igreja de Cristo. Então, o abençoado matou, roubou, tem cadeia na terra. Romanos 13. Vai pegar, abençoado. Mas ovelha no espírito e na carne, herança de Adão, mata, rouba, prostitui. Então ninguém fala isso com medo dos filhos de Deus se descambar, como diz no apostolado. Ah, então posso fazer tudo, não é isso, abençoado? Daqui para frente você vai entender que a graça estão entendendo a graça errada. Então, daqui para frente, na nova aliança, não é olhar segundo a carne. Ah, porque matou, por quê? Mas eles não fizeram nem bem nem mal. O apóstolo Paulo falou, eles dentro do ventre da madre, não é? Dentro do ventre da madre eles não fizeram bem nem mal, abençoado. Lá quer ver? Lá em Romanos 9, vamos dar uma corridinha aqui que eu já vou terminar, pessoal. Lá em Romanos 9, então já vai ficar gravada aqui a quarta parte, hein, abençoados? Romanos 9, olha lá, 11. Contudo, não tendo eles quem? Olha lá. Eu vou começar aqui vou falar aqui mais um pouquinho sobre isso, abençoado. Olha lá. Isto é, Romanos 9, versículo 8. Isto é, não são filhos da carne, que são filhos de Deus. Não são filhos da carne, viu, abençoado? Não é essa carne que é filhos de Deus. Essa carne aqui é filha do José Teixeira e o meu espírito. Aí este é filho de Deus, ó. Paulo falou, isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes de Abraão. 9. Pois a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei, e Sara terá um filho, não é? 10. Não somente esta, mas também Rebeca, lá, ó, não só Eva, como também Rebeca, quando concebeu, ó lá, não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaque, nosso pai. 11. Contudo, não tendo eles ainda nem nascido, abençoada lá, ó, nem tendo feito bem ou mal, ou se matou, ou se roubou, já era propósito de Deus. As duas sementes já estavam no ventre da mulher. Olha lá. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, olha lá, o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, olha lá, ó. Então, pessoal, esse negócio de bode não vai aceitar Jesus. Para virar ovelha, bode é bode. E ovelhas do Senhor vai confessar a Cristo, porque são filhos da salvação. Contudo, não tendo eles ainda nem nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, então não adianta, vem aqui nessa noite, aceita que você vai virar uma ovelha. Não, abençoado. A ovelha não vira bode não vira ovelha. A ovelha tem o Espírito de Deus. O bode, ele não tem o Espírito de Deus. O bode não tem, abençoado, o Espírito, criado por Deus, mas não tem o Espírito de Deus. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, lá, verso 13, como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. As duas sementes aí. Ele amou Jacó, era um filho da salvação, era uma ovelha. E ele rejeitou Esaú, era um bode, um filho da perdição.
Então não adianta batizar não, filho da perdição não, abençoado. Ele é filho da perdição, ele está preparado para o castigo eterno. Está preparado. Que diremos, pois, a injustiça de Deus, da parte de Deus? De maneira nenhuma, ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano mas de Deus que se compadece. Então, Deus se compadeceu de nós, abençoado. Nos fez ovelha e povo seu. Amém? Eleitos em Cristo, predestinados em Cristo, destinados para a salvação. Nós. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Nós somos um povo de Deus, eleito e escolhido por Deus antes da fundação do mundo, lá no céu. Aqui na terra, anjos do Senhor. Hebreus 12 fala sobre milhares de anjos, hein? Hebreus 12 falou sobre isso. Hebreus 12, um excelente estudo. E Hebreus 7, não é? Entramos no descanso do Senhor, abençoado. Cartas de Hebreus está sendo para mim, olha, uma maravilha. Hebreus 4, né? Deixa eu ver aqui para depois eu não... Entramos no descanso do Senhor. Já vou terminar, pessoal. Já terminei. Entramos no descanso do Senhor com este evangelho. Olha lá, ó. Hebreus 4. Esse é o descanso. Hebreus 4:1. Esse é o descanso. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado nisso aí, pessoal. Que alguns pastores aí falhou em não ministrar a sã doutrina para os filhos de Deus. A gente volta no outro dia. Amém, abençoado? Essa aqui é a quarta parte. Graça e paz para vocês. Tá bom, abençoado? Graça e paz. Glória a Deus pela vida de vocês. E domingo tem culto de louvor e adoração. Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ministério Graça e Apostolado. Nos procure no YouTube. Amém? Graça e paz, abençoado.